Pastor, a Veridiana, ela pergunta: Deus cria almas puras e manda habitar em corpos corrompidos? Ora, dona Veridiana, como você pode admitir essa hipótese de Deus criar almas puras e mandar habitar em corpos corrompidos? Quando lemos na Bíblia sobre a criação do homem, como já mencionamos em Gênesis 1, 26 e 27, depois vamos ler o Gênesis 1, 31, está escrito que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Logo, o homem era um ser puro, e não tinha uma parte como corpo corrompida. E viu Deus tudo que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então aí está. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e era muito bom. Agora, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7 e no versículo 29, então diz o texto sagrado: Vede isto tão somente, achei. Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Então Deus fez o homem reto. Agora, quando falamos o homem, de que se compõe o homem? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23, vamos encontrar que o ser humano é composto de espírito, alma e corpo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Repetindo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer, dona Veridiana, que não se peca apenas com o corpo. Pode-se pecar também com o espírito. No capítulo 7 de 1 aos Coríntios, e no versículo 1, o apóstolo fala que devemos nos preservar. 2 Coríntios, capítulo 7 e versículo 1, se mostra que há pecado também com o espírito. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então aí está, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne, é o corpo, e do espírito. Qual seria o pecado do espírito? Seria o orgulho, a soberba, a altivez. É o pecado que levou o diabo, que não tem corpo físico, a cair. Era um anjo, chamado Lúcifer, mas nele se encontrou o orgulho, a soberba. Subirei, farei o meu trono igual ao trono do Altíssimo. Com isso se deu a sua queda. De modo que homem integral, espírito, alma e corpo. E se Deus requer a santidade do homem hoje, ele não poderia ter criado o homem com um corpo corrompido. Agora a Viviane, ela pergunta: Cristo morreu para redimir a alma ou a natureza animal do homem? Cristo morreu para nos redimir. E se ele veio nos redimir, repetimos o que está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. Ele veio redimir-nos, logo, o homem, espírito, alma e corpo.
são redimidos quando aceitamos a Cristo como Salvador. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí está, Jesus faz uma obra completa. Espírito, alma e corpo, ele redime ou redimiu pela sua morte na cruz. Agora a pergunta da Vera. Os pagãos, pastor, estão perdidos? Vão para o inferno? Os pagãos estão na mesma condição de todo ser humano. Capítulo 2 do livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, versículo 4, fala de modo geral para todo homem, todo ser humano, seja ele pagão, seja ele judeu, que era a distinção que havia na ocasião em que Paulo escreveu. Por exemplo, nós brasileiros éramos tidos como gentios, e gentios eram os pagãos. Agora, com a mensagem do Evangelho, então essa distinção entre judeu e gentil sumiu. Hoje pertencemos à Igreja de Cristo. Mas todos estavam na mesma situação. Romanos 2, versículo 4 até o versículo 12. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram a glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados. Então aqui está bem claro, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Tribulação e angústia para os que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Seja ele judeu ou seja grego, que significa gentil ou pagão. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu, como também ao grego, ou seja, ao pagão. Para com Deus não há acepção de pessoas. Então fica bem claro, todos que sem lei pecaram, repetindo, todos que sem lei pecaram, também sem lei perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, significando que há pessoas que têm conhecimento maior de Deus, onde o Evangelho é mais pregado, e há lugares onde o Evangelho é pouco pregado. São pessoas que pecam sem conhecimento, mas todos, diante de Deus, serão julgados. E os que sem lei pecaram, naturalmente terão menos castigo, o grau de punição será maior, e aqueles que pecarem com conhecimento terão maior castigo.